Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sem perder tempo, irmãos, abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Eu quero desde já agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, depois o nosso pastor e a nossa irmã Marta pelo convite. Eu creio que todos que estão aqui já ouviram Deus falar com você. Não tem como estar num culto assim e não ter sentido Deus falar com você. Mas Ele tem uma porçãozinha a mais ainda para a tua vida, amém? 1 Samuel capítulo 1, no versículo 1 a 11. Amém? Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou. Irmãos, eu vou ler aqui na minha Bíblia mesmo, porque eu não enxergo lá. Filho de Zuf, Efraíta. Tinha ele duas mulheres, uma chamada Ana e a outra chamada Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia à cidade de ano em ano a adorar e sacrificar do Senhor. Sacrificar do Senhor. Lhe ouvia uma voz por isso. Espera aí, irmãos. Senhor dos exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava ele oferta desde a Penina, sua mulher, e todos os filhos e filhas. E Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor houve deixado estéril. A sua rival a provocava incessantemente para irritar, porquanto o Senhor havia cerrado o amado. E assim fazia ele ano em ano. E todas as vezes ela subia à casa do Senhor, e a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que o seu coração está triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto com o Senhor: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes à aflição da tua serva e me atenderes e a tua serva deres um filho e lhe deres um filho varão, ao Senhor lhe darei e todos os dias da sua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. Até aqui, irmãos. Podeis tomar assentos. Eu creio que todos que estamos aqui, é muito comum ter ouvido a história de Ana. Principalmente cristão, essa história é muito contada. Mas para nós entendermos um pouquinho da história de Ana hoje, eu tenho que voltar e falar um pouquinho o que estava acontecendo no tempo de Ana com Israel. A Bíblia vai falar que em 1 Samuel vai ser narrado sobre uma história de Israel profundamente corrompida. A Bíblia vai dizer que naquele tempo o povo de Israel estava se corrompendo. E o pior, irmãos, os maiores pecados e as maiores abominações não vinha só do povo, mas vinha dos sacerdotes que cuidavam do sacrifício. A Bíblia vai dizer que o sacerdote Eli estava contaminado, estava verdadeiramente corrompido pelo pecado. E ele e seus filhos, Ofni e Finéias, ele pegava e roubava até mesmo a carne do sacrifício para que fosse levado ali. Você pode olhar e falar assim, mas eles roubavam porque eles tinham fome? Não, eles roubavam porque eles tinham perdido o temor na casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles não só pegavam a carne do sacrifício, como eles se contaminavam na porta do templo com mulheres.
A Bíblia vai dizer também que isso chegou aos olhos de Deus. E em 1 Samuel, quando você decorre ele, você vai entender que a história é narrada ali de uma forma de corrupção, irmãos, de contaminação. A Bíblia vai dizer que aquele povo estava contaminado, porque o templo também estava contaminado. Porque o pior pecado, irmãos, não é só daí de baixo, mas quando vem daqui de cima, contagia muito mais, porque quanto mais é dado, mais é cobrado a você. E quanto mais você é espelho de alguém, mais você representa alguém. E aquele povo estava dessa forma, irmãos. Os sacerdotes estavam, imagina você sair da tua casa e vir para o culto sabendo que o sacerdote daqui está em pecado. É muito difícil, irmãos. E era o que estava acontecendo com aquele povo. Mas se nós olharmos para nós aqui como ser humano, a gente vai pensar assim: por que Deus não pegou ele? Tirou aqueles homens, ou deu um jeitinho, sei lá, matou, fez alguma coisa e já colocou outro sacerdote no lugar. Porque a gente quer que resolva assim, no estalo de dedo, muito rápido. A gente é assim com nossos problemas. Quando algo está errado, nós queremos que seja resolvido muito rápido. Mas em 1 Samuel, Deus vai mostrar que tem tempo para todas as coisas na nossa vida. E Ele vai mostrar como. Ele pega, Ele olha para a nação e Ele começa a procurar. Procurar o quê? Procurar alguém para substituir Eli. E a Bíblia vai falar que Ele começa a procurar. Se você for vendo, você vê que, olhando o livro inteiro, você vai ver que parece que ele não encontra alguém que escutava a voz dele, alguém que desse ouvido à voz dele, alguém que pudesse substituir ele. Porque o cheiro, a Bíblia fala que o cheiro do pecado cheirava mal às narinas de Deus, do povo e do templo. Mas ele não consegue, irmãos. Ele parece que ele procura e parece que ele não acha. Me faz lembrar a passagem assim, que Deus anda procurando os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, em todo o tempo. Porque estar na casa do Senhor não significa que você é adorador, mas estar com o coração voltado a Deus, seguindo a palavra, significa que você tem uma aliança com Deus e uma promessa com Deus. E a Bíblia vai nos narrar, irmãos, que nesse tempo ele começa a olhar e tudo isso, e ele começa a procurar. Mas daí nós vamos ver que começa o nosso texto aqui, falando de uma cidade de Ramá, no norte, nas montanhas de Efraim. Enquanto ele procura de um lado, ele junta um casal chamado Eucana e Ana. E enquanto está o povo em Siló, passando por tudo isso perto do templo, em Efraim, nas montanhas, está acontecendo um casamento. E que casamento é esse, irmã? A união de Eucana e Ana. E quem era Eucana, irmãos? Eucana era levita. Ele conhecia de adoração e conhecia de sacrifício. Quem era essa mulher? Ana, uma jovem, os dois jovens conheceram e se apaixonaram. A Bíblia fala que Eucana ama Ana. Então eles se apaixonaram e ele veio a se casar com Ana. E quem era Ana, irmãos? Uma mulher de oração, uma mulher fértil. Aí você me pergunta assim, mas irmã, por que você está falando que é uma mulher fértil? Porque hoje em dia, os homens procuram mulheres para se casar na beleza do seu rosto, na formosura da sua pele. Mas antigamente, era assim, eles procuravam as mulheres para se casar conforme a sua fertilidade. Quanto mais filho a mulher produzia, mais abençoada ela era. E Eucana, ele foi atrás de Ana também por causa disso. Ela não tinha histórico de infertilidade na família. Ela não tinha histórico de uma pessoa que não podia gerar filhos. Pelo contrário, a família dela era produtiva. Então ele vai e busca Ana. E se casam, irmãos. Enquanto
você olha a história de Israel como uma história que Deus precisava de alguém para restaurar o altar, você vai olhar em um casal feliz que está começando a sua história para começar uma família. A Bíblia vai mostrar que quando eles se casam, o que Deus faz? Olha lá de cima e fala assim, começa a procurar. E encontra quem? Ana. E o que ele faz? Fecha a madre de Ana. Eu fico imaginando na lua de mel dos dois, já planejando o seu primeiro filho, e nada. Não vai ter primeiro filho. Por enquanto não. Porque quem fechou a madre de Ana foi Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus olha para Ana, ele fala assim, eu achei uma pessoa para cumprir o meu propósito. Ana, quando ela foi vista pelo Senhor, não significa que Deus não a via antigamente, mas significa que Deus, quando teve um propósito, ele fala assim, é ela que vai gerar o meu propósito. E qual é esse propósito? Restaurar a nação de Israel. Nos nossos olhos, irmãos, quem sabe, seria tão fácil ele simplesmente pegar, tirar Eli, colocar alguém lá e restaurar o povo. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com tempo. Deus trabalha com pessoas. E a Bíblia fala assim, que ele vai e pega no tempo dele, junta esse casal, e passa-se o primeiro ano e não vem filho. E naquela cultura, irmãos, deles, durante 7 anos, era normal a mulher ter filhos escadinha, um atrás do outro. A irmã cumpriu bem isso, lá de 16 filhos, irmãos. Um atrás do outro, um atrás do outro. E aí, irmãos, quando chegava com 7 filhos, a mulher não queria parar, porque ter filhos para ele mostrava-se uma nação, mostrava-se um casal bem-aventurado, um casal feliz, um casal abençoado por Deus. E quanto mais filho tinha, como eles viviam da agricultura, mais filhos tinham para continuar o processo que eles tinham, mais filhos eles tinham para continuar as coisas deles, para serem bem-sucedidos, para conseguirem conquistar as coisas. E a Bíblia fala assim, irmãos, que Ana passa o primeiro ano e não gera filhos. Eu fico imaginando que começou já a dar aquela aflição. Passa o segundo ano, irmãos, e ela não gera filhos. Irmãos, a Bíblia não conta quanto tempo passou para Ana chegar ali. Mas Ana se esqueceu de uma coisa. Quem fechou a madre dela foi Deus. E Deus falou assim, eu creio naquele momento que ele fechou a madre dela, irmãos. Ele falou assim, essa moça vai gerar o meu projeto. Essa moça vai gerar o meu processo. O meu projeto é diferente do homem. E a Bíblia mostra isso, porque ela começou ali, irmãos, e só quem passa, irmãos, para entender o que eu estou falando. Eu casei com meu esposo, nós ficamos 4 anos, eu tentando falar para ele querer ter filhos, porque ele não queria ter filhos no começo, nós éramos muito novos. E durante 4 anos eu fiquei insistindo para ele para ter filhos. Quando ele vira para mim e fala para mim assim, então vamos tentar ter filhos. Eu descubro que eu não posso ter filhos. O especialista em fertilização virou para mim e falou para mim assim, é mais fácil você morrer, nascer de novo, do que gerar uma criança. Acabou com todas as minhas esperanças, irmãos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu não sabia de uma coisa. Enquanto eu estava buscando aqui na terra um meio para conseguir engravidar, Deus estava gerando o meu processo e o meu projeto na mão dele. A Bíblia fala assim que Ana, ela ficou e ela tinha aquilo dali com ela e ela começou a sofrer por aquilo, irmãos. E não foi pouco. E o que era um problema dentro de casa passou a ser um problema público.
porque passou a ser uma vergonha pública, Ana. E o que era para ser resolvido somente em 4 paredes dentro da sua casa, vira um problema público. É muito triste, irmãos. Só quem passa por isso sabe, irmãos. O pior dia da minha vida era dia das mães. Eu odiava o dia das mães. Eu saía porque eu tinha que ir na casa da minha sogra. Minha sogra sempre foi festeira, sempre gostou de muita festa. E eu tinha que ir para a casa da minha sogra. E eles, por dó de mim, eles compravam lembrancinhas para mim. E era a pior coisa, irmão, chegar com aquela lembrancinha dentro da minha casa e ver que eu era uma pessoa que não frutificava, não tinha filhos. Ana passou por isso, irmãos, numa geração pior do que a minha, porque a dela a chamavam de amaldiçoada por não ter filhos. Ana chorou, eu sei o que é chorar para querer ter alguma coisa. Não é inveja de alguém que engravidou, não é isso. Mas é saber que você não pode, não consegue, e não tem oração que você faça para alcançar o coração de Deus. Parece que Deus está tão longe, o milagre é tão pequeno perto de Deus, mas você olha, parece que está tão longe de você. Eu chorava. Eu pedia as madrugadas da minha casa, eu acordava, eu sonhava com criança, eu sonhava que eu estava salvando criança. E eu não entendia o propósito de Deus na minha vida. Ana não entendia o propósito de Deus na vida dela, mas ela já estava gerando o filho do projeto de Deus. E ela continuou, irmãos, ela continuou e ela não parou. E a Bíblia conta, irmãos, que mesmo ela estando passando por tudo isso, de ano em ano, ela ia ao templo apresentar o sacrifício. Perseverança até o fim. A Bíblia fala que mesmo ela passando por tudo isso, mas vem um ano, irmãos, que ela ficou só o pó. Ela não conseguia mais ir a Siló. Eucana chama ela e fala assim: Ana, mas por que estás assim? Por que choras? Por que estás agoniada? Não sou eu melhor do que 10 filhos para ti? Se você olhar isso, parece até arrogância de Eucana, né? Mas não era, irmãos. Ele estava falando assim para ela: eu não sou melhor para você. Eu não te dou tudo o que você tem. Mas você não entende, meu esposo nunca me cobrou de filho, irmão. Nunca. Sempre me ajudou em oração sobre isso. Mas a cobrança é de você. Você já passou por lutas que só você e Deus sabe como está lá dentro? Você já passou por luta que ninguém pode te ajudar? A pessoa até tenta te ajudar, você vê que ela está tentando te ajudar, mas é você e Deus. E é isso que Ana está sentindo, irmãos. Não tinha ninguém para ajudar ela, não tinha ninguém para confortar ela, é só ela e Deus mesmo. E aqui entra Penina. Quem era Penina? Projeto humano. Penina entrou na história para gerar filhos. E deu certo. A Bíblia fala que ela gerou filhos e filhas, no plural. Então, quer dizer, ela entrou na história e deu certo. Eu não sei se você já passou por isso, mas você já tentou alguma coisa, tipo, eu ia orar pelas pessoas, e uma vez tinha 2 pessoas na fila para me orar, e elas queriam engravidar, e as 2 engravidaram. E eu falei assim, meu Deus, que oração que eu fiz para aquela mulher. Eu falei, Senhor, eu queria voltar ao tempo, irmãos, e ver a oração que eu fiz para ela, porque eu falei assim, como que ela veio contar, irmão, 2 irmãs veio contar para mim, sem saber do que eu estava passando. Quer dizer, Penina deu certo. Penina irritava a Ana. Penina debochava de Ana. Penina mostrava o milagre todo dia e falava assim para ela, você vive seguindo ao Senhor, está aí. Você vive seguindo, está aí, olha eu, 10 filhos. Alguns teólogos dizem que essa comparação que Eucana fez era a quantidade de filho que Ana já tinha, que Penina já tinha. Outros dizem que era uma figura de linguagem, somente para dizer um aumento do tamanho da coisa. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, que já tinha filho, não importa se seja 1, 2, 3, 4, mas já tinha. Projeto humano. Veio para dar filhos e deu filhos.
A Bíblia vai relatar, irmãos, que Ana continuou. Ana não parou por causa disso. E ela chega no templo, ela levanta-se naquela oração que quando o marido dela chama ela e fala as coisas, ela levanta e ela vai ao templo. Ela vai, era 9 quilômetros mais ou menos da cidade que ela morava ao templo. E ela chega no templo. Ela chega no templo, irmão, ela se joga no templo. E a Bíblia fala que ela orou com a sua alma. Você sabe o que é orar com sua alma? É aquele dia que você não aguenta mais. Eu lembro que o meu último dia das mães, eu cheguei na minha casa, eu abri a minha porta e eu não consegui chegar no quarto, porque eu sempre tive isso comigo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em particular com Deus o teu problema. Mas eu não consegui chegar no meu quarto. A dor era tão grande que eu me joguei no corredor da minha casa e eu falei para Deus assim: Senhor, chega, eu não aguento mais. Atente a minha oração, porque eu não aguento mais. E Ana fez a mesma coisa. Com amargura de alma, ela pediu ao Senhor. Só que Ana fez uma coisa maravilhosa que eu não fiz. Eu não fiz. Ana fez assim, irmãos. Ela fez um voto com Deus. E ela olha para Deus e fala assim: Senhor, se me deres um filho varão, eu te devolvo. Eu creio que naquela hora, irmãos, isso é meu, tá? Deus abriu um sorriso. Mas abriu um sorriso. Olha, irmão, se Deus é que nem eu, se pentecostal, ele falou assim para mim, ele deu um pulo lá e falou assim: você entendeu o meu propósito? Você entendeu o meu propósito? Você entendeu o meu propósito agora? Eu creio que na hora ele falou assim: olha, você entendeu, Ana, eu só queria que você entendesse isso. O propósito é esse. Aí você vai falar assim: mas por que passou por tudo isso? Mas por que chegou tudo isso? Por que sofreu tudo isso? Porque projeto de Deus dói. Projeto de Deus dói. Projeto de Deus, irmãos, tem apedrejamento. Projeto de Deus tem injusta. Tem pessoas caluniando você. Fala para mim, pode olhar, eu não vou nem olhar para trás. Olha para esses homens aqui atrás, pergunta para eles quantas vezes eles quiseram chutar o balde para os outros falar mal deles. Projeto de Deus dói, irmão. Projeto de Deus machuca, dói na alma. Há palavras que a gente escuta que dói na alma. Ana sentiu isso. Ana estava falando assim: olha, eu estou gerando. Mas ela não sabia que desde quando Deus fechou a madre dela, ela já estava gerando um milagre. O propósito de Deus é que para a gente gerar, é ver a barriga crescer e o neném está lá dentro. Mas para Deus não. Para Deus, a hora que Ele te escolhe, fala assim: você é chamada, você é escolhido, é você que eu quero, é você que vai na frente, é você que vai buscar, é você que vai orar, é você que vai fazer. Aí já vem a gravidez, irmão, você já começa a sentir todas as pressões que tem. E a Bíblia fala assim, irmãos, que ele pega e ela gera e nasce Samuel. Correndo, irmãos, para os irmãos que eu sei que a hora já está avançada, irmãos, eu estou correndo mesmo. Nasce Samuel. E ela vai. Eu fico imaginando ela grávida, né, irmãos? Porque eu com 3 meses de gravidez, eu queria que a minha barriga já tivesse de 9. Eu andava estufando a barriga assim, ó. Aí, hoje eu estufo para sempre, mas hoje eu tento esconder. E o negócio tá feio, irmãos, não estou conseguindo. Mas lá não, eu entrava, sabe, eu queria mostrar para todo mundo que eu estava grávida. Eu falava para meu esposo: você está vendo o tamanho que está minha barriga? Ele falava: mas não cresceu nada. Eu falei: você é cego, não é possível. Olha o tamanho que está minha barriga. E eu queria mostrar, irmãos, eu queria imaginar a alegria de Ana, irmão. Eu fico imaginando a alegria de Ana. Ela saindo na rua, irmãos. Aquilo que era vergonha, ela vendo Penina. Eu fico a cara dela indo para Siló, ela gravidinha lá, e eles indo para Siló, e ela falando assim: ó, eu só estou esperando chegar minha bênção. Irmãos, Ana em todo o tempo buscou. E sabe o que acontece, irmãos? Ana fica lá em Ramá, e a Bíblia fala que Samuel nasce, e Samuel vem. E quando Samuel vem,
Ana não leva ele direto. Ana fez propósito. E quem faz propósito, irmão, tem sabedoria. Ana educa ele para estar na casa do Senhor. Filho, Ana prepara ele para ser o que Deus queria. Eu acho que você não está entendendo. Ana prepara ele para o sacerdócio. Ana prepara ele para o templo. Ana prepara ele por dia. Ana deixa ele. Uns teólogos falam assim: foi com 5 anos, com 9 anos, 12 anos. Eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: ele chegou preparado, porque ele não quis voltar. Ele chegou tão preparado para aquilo lá que ele não quis voltar com a mãe dele. Fala para mim um filho que não quer voltar com a mãe. É porque ela preparou ele. Ela preparou ele. Um dia você vai lá, filho, você vai estar lá dentro, filho, e vocês vão precisar de você lá dentro, porque Deus me deu, porque vai precisar, filho. Você está entendendo o mistério de Deus? Você não gera para você, você gera para a obra de Deus, para o trabalho de Deus, para o projeto de Deus. E a Bíblia fala assim, que ele entregue, que vai lá e entrega ele. A Bíblia conta, eu vou pegar meu esposo aqui, irmãos, para não errar para os irmãos. A Bíblia fala que entregam ele. Nasce Samuel, ele vai lá, ela prepara ele e entrega ele. E quem era Samuel? Aí a Bíblia vai se decorrer falando assim para a gente assim, que passou-se o tempo, Deus fala assim, Samuel, ele escutou. Aí Deus fala de novo, Samuel, ele escutou. Mas não estou entendendo. Deus já estava chamando pessoa naquele Israel há muito tempo. Deus já estava chamando sacerdote há muito tempo. E ninguém conseguia escutar mais a voz de Deus. Mas quando Samuel escuta Deus, projeto formado. Projeto formado, irmãos. Aconteceu, está pronto. A Bíblia vai falar que Samuel foi juiz em Israel. Foi sacerdote e também foi profeta. Foi o único que exerceu 3 cargos em Israel. Mas isso não foi tão lindo quanto ele foi um amigo de Deus. Deus falava, ele escutava. Ele falava, Deus respondia. Ele falava, Deus escutava. E Deus falava, ele escutava. Você está entendendo o chamado, irmão? Aí eu te pergunto assim, e Penina? Quem foi os filhos de Penina, irmãos? A Bíblia cita filhos e filhas, mas não cita o nome dela. Não cita nenhum nome, irmãos, nenhum. Que versículo Penina escreveu na Bíblia? Não teve. Porque projeto humano, irmão, fica aqui. Projeto divino. Tem excelência com Deus. Você está entendendo? Projeto humano fica aqui, mas projeto divino tem excelência com Deus. A Bíblia vai falar assim, irmãos, que Ana passou tudo isso e levanta Samuel. E Deus exalta Ana. Sabe como? Eu estou contando a história de Ana hoje para vocês. E sabe onde está escrito? Na palavra de Deus. Exaltação de Deus. Mas o mais lindo é que existe um cântico de Ana no capítulo 2. Eu não vou conseguir chegar lá, irmãos. Já perdi. O pastor já deve estar puxando aqui. Se eu tivesse terno, ele estava puxando meu terno. No cântico de Ana, ela vai falar assim: a minha alma exalta o Senhor. Eu ia falar inteiro, irmão, mas não vai dar. Então eu vou encerrar falando para os irmãos assim: o cântico de Ana, ele vai mostrar todo Israel louvando o cântico. O cântico foi marcado. O que ela louvou na alegria foi marcado por Israel. E o povo de Israel louvava como um hino. Os salmistas colocaram, usando um cântico de Ana nos salmos. Os profetas falaram do cântico de Ana. Sabe o que é isso? Exaltação de Deus. Fica no tempo de Deus. Fica no tempo de Deus que vale a pena. Sabe o que eu aprendo com Ana?
perseverança, ser fiel vale a pena. Você conseguir chegar até o fim, você tem que ser perseverante, ficar até o final. Não larga, irmão, não desista da sua promessa. Às vezes você pensa assim, irmã, mas eu não estou grávida, eu não gerei filhos ainda. Ei, você que pensa. Deus fechou a Madre Diana e começou a gerar na vida dela. Ei, se você não engravidou, se você pretende engravidar, ou se há um sonho na tua vida, só espere o tempo de Deus na tua vida. Agora, só para encerrar, irmãos, para me fechar aqui, a Bíblia vai dizer que o primeiro e segundo livro de Samuel era um só, era um livro só. A Septuaginta é que foi separar esses dois livros. Mas a Bíblia vai dar o nome dos autores a Samuel, a Gade e a Natã, os três servos que foram os escritores do livro. Mas essa parte que eu li para vocês agora, e essa parte que nós estamos falando agora, ela foi narrada por Samuel. Sabe por quê? Porque ele deu testemunho da vida da mãe dele. A mãe dele era um exemplo para ele. É por isso que ele quis falar dela. Sabe o que eu aprendo com isso? Qual é o testemunho que você tem dado ao seu filho? Qual é o testemunho que tem germinado na tua vida, na tua casa, para os seus filhos? A Bíblia vai dizer que Samuel, ele escreve o livro, porque ele viu o verdadeiro testemunho da mãe dele. Eu fecho aqui minha pregação, irmãos, dizendo para você, eu não sei o que você está passando, eu não sei como você chegou aqui, quem sabe não seja um filho, o meu era um filho, e quando eu engravidei, Deus abriu minha mão, já foi a maior alegria da minha vida, e Deus foi tão bom, irmãos, comigo, mas tão bom, que abriu de novo minha madre, e parou por aí, irmãos, em nome de Jesus. Vamos parar por aqui, chega, já está bom, já entendi que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é Jair. Mas é isso, irmãos, Deus mostra para a gente todo dia que você e eu estamos na mão de Deus, e a dependência de Deus é isso. Ele não faz plano, ele faz projeto. Planos é do homem, projeto é de Deus. Planos é só para ficar aqui, projeto é para ficar lá em cima. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é o seu plano, qual é o seu projeto. Quem sabe não seja um filho, ou quem sabe seja um filho, mas gere com amor, porque Deus vai mudar a tua história como mudou a minha. Eu creio que todos que estamos aqui temos testemunho para contar. A minha casa, irmãos, nós somos em 6 filhos, e eu sofri muito na minha adolescência, mas Deus mostrou para mim que Ele é aquele que cura a ferida e muda a situação. Eu achava que eu não era digna de ter filhos, e eu queria filho homem, porque eu tinha medo de ter filha mulher, pelo que eu passei na minha casa. Mas Deus não só me deu 2 filhas, como restaurou a minha casa e a minha família. Hoje eu sou uma pessoa curada, porque Deus mostrou para mim que Ele é Deus na minha vida. Então eu não sei como você está, mas eu só sei de uma coisa: ainda que tudo esteja difícil, faça como Ana, persevere, porque vale a pena chegar até o fim. Eu agradeço a oportunidade, mas eu peço perdão pelos irmãos, pelos horários. Deus abençoe em nome de Jesus.